cresceu mais ainda, ele vai ficar crescendo. Em vez de eu ficar alterando sempre a posição x, y no cantinho, eu vou usar esse método para saber o tamanho do nosso texto. E subtrair ou somar para melhor adaptar e colocar o nosso texto em algum lugar. Captura de dados para o teclado. A gente vai ter uma aula só sobre input. Não se preocupe, vai ser uma aula apenas para input. É uma coisa muito complicada e muito interessante. Tem muitos cri-cris, muito detalhe. É bem bonito ver isso daí. E como é que a gente faz a captura de dados do teclado? Apenas para a nossa aula de agora. E para algumas outras aulas, enquanto vocês não vão ver input ainda. A gente vai tratar dessa maneira. A gente vai verificar, vai pegar o estado do teclado, keyboard state. Eu estou declarando, isso aqui é um tipo int, por exemplo. É um tipo. Eu estou dizendo int número recebe valor 10, por exemplo. Aqui da mesma forma. Tipo keyboard state, objeto keyboard state, vai receber keyboard.getState. Keyboard é uma classe estática que tem um método getState. Ele vai retornar para a gente um objeto keyboardState. Certo? E como é que eu verifico o estado do nosso teclado? Aí eu pergunto para o nosso objeto que a gente acabou de capturar o estado dele, para o nosso objeto keyboardState, a tecla app está pressionada, keyboardState scale down, keys.app, a tecla app está pressionada? Se estiver pressionada, a posição Y vai subtrair 10. Lembra que eu falei? Da posição de spell da gente? Se eu apertar up, eu quero que meu Y diminua o valor dele. Porque o Y ele cresce dessa maneira. E o X é dessa maneira. O Y ele cresce para baixo e o X cresce para baixo. Então a gente sempre tem que ter isso em mente, quando a gente quer trabalhar com as imagens. É da mesma forma que faz para os outros. De forma semelhante que faz para os outros, de uma maneira análoga. Agora a gente vai falar sobre a estrutura e a organização básica do jogo. Declaração de variáveis, construtor, o método initialize, load content, update, draw e unload content. A estrutura básica do que é nos dado logo de cara pelo modelo do XNA, modelo de jogo do XNA. Então a gente vai ter uma região de variáveis, que vai ser declaração de variável da nossa classe. Vai ter um construtor, que por acaso tem o mesmo nome da nossa classe. Geralmente quando a gente criar um jogo, vai ser o nome do nosso construtor, vai ser game1. E ele é executado sempre que quando instancia o objeto da classe game1. Então geralmente nessa região do construtor, a gente aloca variáveis. A gente vai alocar espaço para as nossas variáveis. A gente precisa alocar X de memória. Esse X de memória deve ser feito no construtor. O initialize é onde a gente vai inicializar as variáveis do nosso jogo. Eu quero que a minha posição, a posição do meu retângulo fique em 10, 20 ou XY e tenha largura tal e altura tal. A gente vai fazer isso no initialize. São inicializações. O load content, a gente vai carregar o conteúdo. É lá que a gente vai carregar o nosso áudio, vai carregar a nossa imagem. A gente faz tudo no load content. E no load content, geralmente é chamado quando a gente finaliza o nosso objeto. A gente não vai precisar usar isso com frequência, porque a gente não vai utilizar isso muito a fundo, porque o C# já tem um gerenciador já tem um garbage collector. A gente não vai utilizar isso muito a fundo. A gente só vai utilizar isso quando a gente fizer um jogo maior.
Mas por enquanto a gente não vai focar nisso. Aos poucos a gente vai dar uma pincelada de como tratar isso, mas por enquanto deixa como tá, né? E o update do jogo. O game loop em si. O game loop é composto de update e drop. O loop ele vai ter 60 ticks por segundo, em média. Que é o que a gente vai tratar, o que XNA dá pra gente de cara. É o game loop. O game loop é atualizado 60 vezes por segundo. Então no update a gente vai colocar, no método update, a gente vai colocar a nossa lógica principal do jogo. A gente vai fazer o cálculo do das posições, posição da imagem, posição do jogador, contador de pontos. A gente vai fazer tudo isso no update. No draw, a gente vai colocar as nossas rotinas de desenho. Como eu já abordei lá em cima, como é que é feito o draw do sprite font, por exemplo. Sprite batch begin, sprite batch draw, sprite batch end. E agora um pouco sobre colisões. O jogo do Pong, a gente precisa de tratar colisões. A gente vai tratar agora, abordar colisão retangular. O que é colisão retangular? Colisão retangular um pseudocódigo é esse aí que está sendo mostrado para vocês. Então, eu quero atualizar o meu método update object. Para cada objeto, eu vou salvar sua posição antiga. Eu vou calcular sua nova posição, baseado na sua aceleração, velocidade, o que seja. A gente calcula sua nova posição e verifico se essa nova posição vai colidir com algum objeto. Se colidir com algum objeto, a gente faz nosso método, o que a gente quiser. Por exemplo, eu estou caminhando contra uma parede e a minha nova posição é uma posição na qual eu vou atravessar a parede. Isso não pode, né? Então eu vou dizer, posição atual vai ser a minha nova posição vai ser a minha posição antiga. Então eu posso destruir o objeto. Por exemplo, eu estou caindo num precipício, eu toquei o chão, morri. Então a gente vai remover esse objeto. E a sintaxe no XNA, para trabalhar com retângulos, a gente vai utilizar retângulo 1, intersect, retângulo 2. Bem simples, né? Se o retângulo 1, ponto... Veja bem que o rect1 é um retângulo qualquer que eu instanciei lá em cima na nossa classe. Então, rect1, do tipo retângulo, rectangle, rect1, rect1, ponto, dentro, se você apertar ponto, rect1, ponto, alguma coisa, vai aparecer vários métodos para você. Dentre eles, o intersect. O que o intersect faz? Ele verifica se existe, ele vai receber como parâmetro rect2, ele vai verificar se algum ponto, algum elemento do rect2 vai intersectar com rect1. Se isso for verdade, você faz o seu método, né? Você verifica o que você quer. Existe uma porrada de outras formas de colisões. Uma porrada, mas uma grande quantidade de métodos. Você pode fazer colisão pixel a pixel. Pode fazer colisão pixel a pixel. Pode fazer uma colisão